Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um dos períodos mais dramáticos e decisivos da história mundial, a China do século XIX. A gente tem aqui uma pilha de materiais que contam uma história de paradoxos. Como é que um império que no século XVIII era visto como o auge da prosperidade, sabe, da civilização, desmoronou de forma tão espetacular em apenas 100 anos? É uma pergunta excelente. E a nossa análise de hoje vai fuçar fundo nesses documentos para entender essa virada. Não é uma história simples de Ocidente versus Oriente, né? A gente vai investigar o debate sobre a grande divergência econômica, explorar crises ecológicas, rebeliões que mataram dezenas de milhões e as primeiras tentativas, muitas vezes desastradas, de modernização. E o que é realmente fascinante nessa história é que enquanto o Estado Imperial ruía, uma outra China estava nascendo, por baixo. Em meio ao caos, surgiram redes comerciais e bancos privados incrivelmente sofisticados. É uma história de colapso, sim, mas também de uma resiliência e de um dinamismo impressionantes que muitas vezes são deixados de lado. Exato. Vamos conectar os pontos e ver o que os dados, os eventos e as pessoas daquela época realmente nos contam. Vamos lá. Ok, vamos começar a desvendar isso, porque o ponto de partida é um contraste brutal. O século XVIII na China é conhecido como a Era da Alta Prosperidade, ou Shangxi. Shanxi, isso. Parece um lugar estável, rico. Mas, de repente, por volta de 1820, tudo muda, e o império mergulha no que os historiadores chamam de Depressão de Daoguang. A grande questão é, o que diabos aconteceu? Foi um colapso súbito ou algo que já vinha se cozinhando há muito tempo? Essa é a pergunta de $1 milhão. E ela nos leva direto a um dos maiores debates da história econômica, a tese da grande divergência de Kenneth Pomeranz. Ah, Pomeranz. Exato. A ideia convencional era que a Europa já estava muito à frente há séculos. Pomeranz virou isso de cabeça para baixo. Ele argumenta que até por volta de 1800, as regiões mais ricas da China, como Jiangnan, ali perto de Xangai, O coração econômico, né? o coração econômico, eram tão produtivas e tinham um padrão de vida tão bom quanto as da Inglaterra ou Holanda. A grande separação, a divergência, só teria acontecido depois, quando a Europa conseguiu acesso a dois recursos que a China não tinha: carvão abundante e as colônias nas Américas. Então, a imagem de uma China estagnada e atrasada por séculos não é bem a realidade. Os materiais que temos parecem confirmar isso para o século XVIII. Falam de mercados de terra e trabalho muito ativos, impostos baixos e uma produção rural intensa, com famílias no campo tecendo seda e algodão para vender no mercado. Não parece uma economia parada. De forma alguma. E o bem-estar da população era surpreendentemente alto. A expectativa de vida era comparável à europeia, e a terra era mais bem distribuída. E tem um dado muito revelador nos nossos materiais: uma família camponesa em Jiangnan gastava pouco mais da metade da sua renda com comida. Uma proporção muito parecida com a de uma família de trabalhadores ingleses. Nossa, E não era só o básico, viu? Eles consumiam o que eram considerados luxos na época, como chá e açúcar. certo, mas aqui é onde a coisa fica complicada. Se a economia era tão dinâmica, por que não houve uma revolução industrial como na Europa? Há um debate intenso sobre isso. Alguns historiadores, como Mark Elvin, dizem que a China caiu numa armadilha de equilíbrio de alto nível. Isso. Basicamente, a economia era tão eficiente em usar mão de obra que não havia incentivo para inventar máquinas que poupassem trabalho. Exato. E outra tese famosa é a de Philip Huang sobre a involução. A imagem que ele pinta é a de famílias com cada vez menos terra, trabalhando cada vez mais e mais intensamente apenas para manter o mesmo padrão de vida. É como correr mais rápido numa esteira só para não cair. Perfeito. Um crescimento que não leva a lugar nenhum. Só que essa ideia também é contestada, certo? Sim, e fortemente. Outros historiadores, como Li Bozong, mostram que houve sim ganhos de produtividade, especialmente em Jiangnan, com o uso de novos fertilizantes. Como o bolo de feijão que eles mencionam. Exatamente. Mas o dado que realmente desafia a tese da involução é fascinante. Em 1873, na cidade de Wuxi,
O lucro que um agricultor tinha plantando amoreiras para a produção de seda era 8 vezes maior do que plantando arroz na mesma área de terra. 8 vezes? 8 vezes. Isso não é comportamento de gente presa numa armadilha, sabe? Mostra que os camponeses eram extremamente racionais, respondendo aos sinais do mercado e buscando o maior lucro possível. Então temos essas teorias competindo. Uma diz que a China estava bem, outra que estava presa numa rotina. Mas teorias são uma coisa. O que acontece quando os economistas tentam colocar números nisso? Eles ajudam a pintar um quadro mais nítido, mas também mais complexo. As estimativas de PIB per capita, por exemplo, variam muito. O economista Angus Maddison calculou que por volta de 1700, a renda per capita da China ainda era maior que a do Japão ou da Índia, mas já era uns 30% menor que a da Europa Ocidental. Já era menor, então. Já. Outros, como Broadberry, sugerem que a China já vinha num declínio lento e contínuo desde o seu auge na dinastia Song, séculos antes. E é um dado nos nossos materiais da análise de Liu Qi, que me pareceu crucial. Ele mostra uma mudança estrutural na economia. Entre 1600 e 1840, a participação da indústria na economia chinesa, na verdade, encolheu, de 34% para 20%, enquanto a agricultura cresceu. E aqui está o paradoxo, né? Exato. O dinheiro total na economia até aumentava, mas quando você leva em conta a explosão populacional e a inflação, a realidade para a pessoa comum era o oposto. A fatia do bolo para cada um ficou cerca de 20% menor. Basicamente, as pessoas estavam trabalhando mais para ficarem mais pobres. Exatamente. Isso aparece claramente nos salários. A pesquisa de Robert Allen é um balde de água fria na ideia de paridade total. Ele mostra que por volta de 1750, o salário de um trabalhador não qualificado em Pequim ou Suzhou comprava metade do que o salário de um trabalhador em Londres ou Amsterdão conseguia comprar. Metade? Metade. A produtividade agrícola por hectare na China era altíssima, muito maior que na Inglaterra, mas tinha um custo. Exigia uma quantidade de trabalho humano muito, muito maior. A economia estava chegando aos seus limites malthusianos. Então a economia já estava no limite, frágil. E aí, como se não bastasse, vem uma série de choques que empurram tudo para o precipício a partir de 1820. Não foi uma coisa só, foi uma tempestade perfeita. Uma tempestade perfeita é a definição exata. Pense num corpo que já está com a imunidade baixa. O primeiro sintoma grave foi uma hemorragia fiscal. A rebelião do Lótus Branco, no final do século XVIII, foi uma guerra interna caríssima que basicamente esvaziou os cofres do governo. Os dados sobre as reservas de prata do Tesouro Imperial mostram um pico por volta de 1780 e depois uma queda livre. E junto com a crise fiscal, veio uma crise ambiental. Os materiais mencionam a erupção do vulcão Tambora, na Indonésia, em 1815. Uau! É incrível pensar que um evento a milhares de quilômetros de distância pôde afetar a China, causando anos de clima anômalo com enchentes e secas. Sim, e o problema climático foi agravado por um desastre ecológico feito em casa. O desmatamento em larga escala para plantar milho nas encostas das montanhas causou uma erosão gigantesca Que assoreou o Rio Amarelo. e provocou inundações catastróficas. Some a isso uma pressão populacional extrema. Em algumas regiões, os estudos mostram uma correlação direta e assustadora. Quando o preço dos grãos subia, o número de casamentos e nascimentos caía e a mortalidade disparava. E é nesse contexto que os materiais mencionam um detalhe sombrio e muito polêmico: a prática do infanticídio feminino entre as famílias mais pobres. Sim, é um tema difícil, mas documentado. Em tempos de desespero, para controlar o tamanho da família e garantir a sobrevivência dos filhos homens, essa era uma prática trágica. Mostra o nível de desespero a que as pessoas estavam chegando. E no meio de tudo isso, explode a famosa crise da prata. A partir de 1827, os registros mostram uma fuga massiva de prata do país. A culpa é sempre colocada no comércio de ópio que os britânicos empurravam para a China. Mas é só isso. O ópio é uma parte importante da história, sem dúvida. Mas a análise do historiador Kuroda, que está nos nossos materiais, sugere que o problema era mais profundo e mais técnico. O nó da questão era o sistema monetário duplo da China.
As pessoas comuns usavam moedas de bronze no dia a dia, mas os impostos importantes tinham que ser pagos em prata. Certo. O que aconteceu foi que a moeda de bronze se desvalorizou brutalmente em relação à prata. Espere, deixa eu ver se entendi. É como se o seu salário fosse pago em centavos, mas o seu aluguel tivesse que ser pago em dólares. E de um dia para o outro, o valor do centavo despencasse. Exato. O seu imposto, na prática, teria aumentado absurdamente. Exatamente essa a analogia. Para o camponês médio, a carga tributária real se tornou insuportável. E isso, combinado com a queda do comércio interno, que a gente pode ver pela diminuição da arrecadação nas alfândegas, simplesmente estrangulou a economia rural. Então, o ópio foi o acelerador. O ópio acelerou a saída da prata, mas o sistema já estava quebrado por dentro. Com a economia em frangalhos e a população desesperada, não é de se espantar que o país tenha explodido. É nesse momento que acontece a rebelião Taiping. Uma das guerras civis mais mortais da história. E, ao mesmo tempo, a China é derrotada nas guerras do ópio e forçada a se abrir para o comércio exterior em termos muito desfavoráveis. O império estava sendo atacado por dentro e por fora. E a resposta da elite governante à dinastia Qing foi o chamado movimento de autofortalecimento. A lógica parecia simples. Vamos comprar a tecnologia militar do Ocidente para nos defendermos do Ocidente. E criaram arsenais, estaleiros... Tudo para produzir canhões e navios modernos. O problema é que foi um esforço mal gerenciado, corrupto e ineficiente. Os arsenais estatais produziam equipamentos de baixa qualidade a preços altíssimos, porque não havia competição nem incentivo para eficiência. E aí surge uma outra ideia, a de uma guerra comercial ou Shangzhan. Aparentemente, alguns oficiais mais visionários, como Li Hongzhang, perceberam que a força do Ocidente não era só militar, mas também econômica. Exato. Eles incentivaram a criação de empresas de capital misto para competir com as companhias de navegação e mineração estrangeiras. A mais famosa foi a China Merchant Steamship and Navigation Company, a CMC. A CMC é um estudo de caso fascinante. No início, ela teve um sucesso estrondoso, conseguindo tomar uma parte significativa do mercado das empresas britânicas. Mas a iniciativa privada na China do século XIX vivia sob a sombra do Estado. Um pânico financeiro em Xangai, em 1883, abalou a confiança dos investidores privados, e a empresa acabou sendo reestruturada sob controle estatal. A partir daí, a interferência burocrática e o desvio de recursos para fins militares fizeram a empresa estagnar. É o exemplo clássico da tensão entre o empreendedorismo e um Estado predador. Certo. Mas então o governo está tentando construir um exército moderno do zero, lutar contra rebeliões gigantescas. Isso deve ter custado uma fortuna astronômica. De onde veio o dinheiro se a base de impostos tradicional, a terra, estava um caos? Essa é uma ótima pergunta, porque a resposta revela uma revolução fiscal silenciosa. O imposto sobre a terra, que era a espinha dorsal da receita do império, despencou em importância. Os números são impressionantes, né? Muito. Em 1849, representava quase 80% da receita, e em 1908, apenas 35%. O governo precisou criar novas fontes de renda. Duas se tornaram cruciais: as tarifas cobradas nas alfândegas marítimas, que passaram a ser administradas por estrangeiros e se tornaram muito eficientes, e uma nova taxa chamada Lijin. O Lijin, o que era isso exatamente? O Lijin era basicamente um imposto sobre qualquer mercadoria em trânsito dentro do país. Era caótico, abria portas para a corrupção, mas gerava um dinheiro desesperadamente necessário para o Estado. Ok. Então o quadro até agora é de um Estado imperial em crise terminal, tentando se modernizar e falhando. Mas aqui a história dá uma virada surpreendente. Enquanto o governo se debatia, algo muito interessante acontecia na base da economia. Exatamente. Longe dos palácios e dos campos de batalha, estava surgindo um capitalismo chinês vibrante e nativo. Vemos a ascensão de instituições financeiras incrivelmente sofisticadas. Nos portos, como Xangai, tínhamos as guildas de comerciantes, as Gongsuo, e os bancos locais, os Qianzhuang,
que eram a ponte financeira entre as empresas estrangeiras e os produtores chineses no interior. E os famosos bancos de Shanxi, os Piaohao. Ah, os Piaohao são o meu exemplo favorito. Pense neles como o Western Union do século XIX, só que para fortunas. Que incrível! O mercador de chá podia depositar uma quantia gigantesca de prata em uma filial em Fujian, receber uma nota promissória, e seu sócio podia sacar o valor equivalente a mais de 1.000 quilômetros de distância em Pequim, dias depois. Tudo na base da confiança. Era um sistema baseado inteiramente em reputação, confiança e redes familiares. Eles se tornaram tão eficientes que o próprio governo passou a usá-los para transferir receitas fiscais pelo país. Em seu auge, chegaram a gerenciar 30% de toda a receita que o governo enviava para a capital. E essa energia empreendedora não ficou restrita à China, certo? Os materiais falam do século chinês no Sudeste Asiático. Sim, de 1740 a 1840, redes de comerciantes e trabalhadores emigrantes chineses dominaram a economia do Sudeste Asiático, controlando desde a mineração de estanho na Malásia até o comércio de arroz no Sião. É interessante notar que a própria palavra chinesa para a empresa, Gongxi, nasceu ali, a partir das cooperativas de mineiros chineses em Bornéu. O que me leva a uma conclusão surpreendente dos materiais. A ascensão de Xangai como um grande centro comercial global deveu-se mais a esse dinamismo chinês do que ao capital ocidental. Sem dúvida. As empresas estrangeiras muitas vezes tinham dificuldade em competir fora dos portos. As redes de distribuição chinesas, com seus custos mais baixos e seu profundo conhecimento local, eram muito mais eficientes. O capitalismo que floresceu em Xangai foi uma criatura híbrida, nascida do encontro entre o capital ocidental e essas redes chinesas incrivelmente adaptáveis. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? A história da China no século XIX não é apenas sobre um império em declínio sendo vitimado pelo Ocidente. É muito mais complexa. Exato. Foi o colapso de um sistema político, sim, mas, ao mesmo tempo, foi um período de incrível dinamismo econômico que vinha da sociedade civil. O fracasso, no fim das contas, foi em grande parte político. A derrota humilhante para o Japão em 1895, um país que a China via como um irmão mais novo. Foi um choque de realidade. Foi o choque final. Expôs que o movimento de autofortalecimento tinha sido superficial. Pior, o Tratado de Paz forçou a China a pagar uma indenização de guerra gigantesca ao Japão, sugando capital que poderia ter sido usado para a industrialização. E essa nova integração global também acentuou as desigualdades. As cidades costeiras prosperaram, enquanto o interior sofria com crises terríveis, como a Grande Fome do norte da China, que matou cerca de 10 milhões de pessoas. 10 milhões. No final, o que vemos é o fracasso da economia política imperial. A estrutura de poder da dinastia Qing se mostrou incapaz de garantir o bem-estar da sua população e, crucialmente, incapaz de se adaptar a um mundo em rápida mudança. Essa falha abriu caminho para a Revolução de 1911, que derrubou o Império, e para as décadas de caos que se seguiram, culminando na ascensão do Partido Comunista. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Os materiais mostram a imensa resiliência e a capacidade de inovação das redes comerciais e financeiras privadas chinesas no século XIX. Fica a questão: que caminho a China poderia ter seguido se a sua estrutura política, em vez de tentar controlar, reprimir e extrair recursos desse dinamismo, tivesse conseguido se reformar para apoiá-lo e se integrar a ele? É uma das grandes questões contrafactuais da história moderna.